Profeta Mirim é, na verdade, um aprendiz de feiticeiro. É o Harry Potter da fé. Esse menino, ele se apresenta com um empoderamento, com uma postura de alguém que parece que andou com Metusalém. Parece que é da época de Adão, que tem uma história que já sabe tudo. É igual a música de Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, é um menino que não precisa nem usar a Bíblia, porque a revelação corre solta, já sabe de tudo. É vendo Deus, é vendo o anjo, é vendo o demônio. Eu não sei quais os pontos que ele usaria nos ouvidos para interagir com tanta gente falando com ele. Deus falou aqui agora, um anjo desceu agora e está dizendo o nome de fulano, o número dos documentos, da rua que mora. Um demônio está gritando agora, dizendo o nome da pessoa. Eu vejo que seria altamente capacitado, mas parece mais um aprendiz de feiticeiro. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Um abraço para todos vocês nesse dia maravilhoso que o Pai nos deu para refletirmos sua palavra, vermos o que está acontecendo no mundo gospel. O Miguel Oliveira, ele falou que está sendo atacado por todos os lados. Ora, ele tem 1.200.000 seguidores no Instagram. Então, ele vai ser atacado por pessoas pedindo orações, por pessoas dizendo que gosta dele, por pessoas criticando eles, se torna uma pessoa pública e não está isento de ser atacado de alguma forma. Mas os ataques que ele se refere é porque ele é jovem, tem 14 anos e está pregando a palavra de Deus? Não. Os ataques que ele se refere é porque ele é fofinho, parece um atorzinho de novela? Não. O ataque que ele sofre é porque ele é espiritual e Deus revela as coisas para ele? Não. O ataque, o motivo pelo qual ele supostamente está sendo atacado é porque ele tem mentido sobre um falso milagre que nasceu sem cordas vocais e sem tímpanos. E começou a cantar, louvar a Deus com 3 anos de idade, do nada. E já, a partir daí já começou a ser pregador, então ele já tem uma história a partir de 3 anos, não existe essa. Em segundo lugar, uma das coisas que ele se queixa que está sendo atacado é porque ele frauda e defrauda a palavra de Deus. Ele falou a história de Ana e Penina, uma zombava da outra porque tinha filho e a outra não tinha, e Ana orou a Deus e queria que Deus usasse o profeta Samuel para revelar para ela, queria que Deus desse um filho para ela. E ele conta que ela saiu da oração, já chegou em casa com o filho. E ainda diz que o grito do filho foi tão grande, maior do que a murmuração das pessoas contra ele. Poxa, não existe essa, não existe isso aí. Isso aí é uma loucura, né? E um dos motivos também é porque o Miguel, ele quer reinar nessa terra. E para reinar aqui nessa terra, ser um príncipe nessa terra, ou é de família real britânica, ou algum país que tem reis, príncipes, né? Ou então tem de fazer parte da corrupção, né? Da corrupção. Então, assim, se alguém convida ele para pregar e dá passagem de avião e dá hotel caro para ele e dá R$ 1.500, não dá para ele. Ele só pode ir se for R$ 3.000, a não ser que ele faça uma oferta. E para fazer essa oferta, ele vai contar umas histórias mirabolantes que não fazem sentido para poder extorquir as pessoas. E então é aí que entra as palavras das pessoas, o repúdio, e aí ele vai achar que está sendo criticado. Um dos motivos também da chamada crítica a ele é porque ele está vendendo profetadas. Cara, fala sério. O Miguel faz uma live e diz que vai falar sobre o Salmo 91. E as pessoas entram na live. E ele diz que as pessoas
vai receber uma bênção. E aí, quando as pessoas pedem a ele para orar por ele, porque ele seria o missionário ungido, só se fosse ungido com água de abor. Aí ele vai dizer que entra na campanha, e a campanha tem um Pix. E o Pix é R$ 91. Se o salmo é 91, R$ 91. Veja. Como é, meu irmão, que você não vai ser criticado desse jeito, né? Não é nem criticado. As pessoas vão se aborrecer, né? Um dos outros motivos pelos quais você se sente atacado é porque você adivinhou por aplicativo. Você pegou informações de pessoas e ficou citando nomes e situações e já foi descoberto isso. Então as pessoas veem que você é uma farsa. E aí você vai dizer, eu estou sendo atacado. Não, não, não. Foi você que atacou pessoas como um estelionatário. Fraudou as coisas, né? Ok. E o que as pessoas também têm comentado é que você não está só. Por trás de você há uma facção religiosa, criminosa, que está te usando para cometer esses crimes da fé. E o primeiro crime para as pessoas da fé é você usar a palavra de Deus para fazer essas trambicagens. Aí. Mas só que o Brasil é impressionante, viu? Se eles pegam na década de 60 para, eu acho que era 70, não sei. Alguém pode comentar aí e dizer. Aquele vídeo antigo de Edir Macedo, talvez já fosse década de 80, né? Ou década de 90, não sei. Eu sei um vídeo antigo do Edir Macedo, de uma partida de futebol, ele junta com um grupo de pessoas e vai dizer para as pessoas como é que faz para extorquir as pessoas, para as pessoas se constrangerem e dar dinheiro para eles. E aí, aquilo vaza, é descoberto, mas ele não tem vergonha, não se retrata, tá tudo bem, continua. E o povo acha bonito isso e diz, oh, a igreja é daquele que pegaram ele, oh, que bonitinho. E continua. É impressionante o comportamento do brasileiro. Eles repugnam, eles rejeitam, muitas vezes, os fiéis, os verdadeiros. Mas aqueles que estão fazendo essas coisas, eles acham é bonito. Por exemplo, se eu aqui for pregar só a palavra de Deus mesmo e falar, pouca gente vai querer ver isso. O que as pessoas querem ver é fofoca. E aí, através dos eventos que estão acontecendo, dos acontecimentos, você pode aplicar a verdade e a palavra e você pode falar para as pessoas. E dizer para as pessoas, por exemplo, você pega esse vídeo e diz, você pegou esse vídeo para fofocar, para falar do Miguel. Não, não. Digamos que nesse vídeo eu digo para você, olha, o evangelho que eu acredito é esse. É amar a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração. E amar ao próximo como a si mesmo. E o próximo, para mim, é aquele que me ajudou ou aquele que está desamparado e ninguém está ajudando. Pode ser até meu inimigo, está desamparado, então eu vou lá ajudá-lo. É o meu próximo. Segundo a parábola do samaritano. E aí, Jesus disse, quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. E aí eu acredito que na ceia da Páscoa, quando Jesus partiu o pão e deu aos discípulos e disse, façam isso em memória de mim, porque o meu corpo é sangue, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida, estava dizendo, assim como eu dou minha vida para salvar os pecadores, assim também esse pão representa a vida que vocês estão comendo. Então façam isso. Partam o pão com as pessoas. O pão da vida, que é Jesus, e o pão físico para as pessoas famintas. Eu acredito assim. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 30 em diante, está escrito, era um o espírito e a alma da multidão dos que criam. E em nenhum deles havia necessitado algum, porque os que tinham propriedades, vendendo-as, traziam valor aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então eu acredito que esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho de juntar pessoas e extorquir, inventar histórias e profetizar e falar línguas esquisitas para tirar das pessoas. Entendeu? Então, se essa parte que eu estou falando, essa parte que eu falei aqui, que eu acredito, se isso já é uma mensagem, serve para as pessoas, mas eu duvido que fosse o que norteasse, o que chamasse a atenção para as pessoas virem para esse vídeo. As pessoas veio para ouvir falar do Miguel. Uns, porque está atacando o pau no Miguel mesmo, até que ele merece mesmo.
por ser um picaretinha mesmo, e outros até para ficar do lado dele e dizer que ele está certo, né? Enfim. Mas, concluindo, então, uma das coisas que faz com que o Miguel não seja bem visto é porque o Miguel está o tempo todo dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Até porque Deus, ele tem inspiração na sua palavra. E a palavra de Deus se cumpre. Só que o que o Miguel está falando são coisas que não têm consistência. E a gente sabe que não foi Deus que mandou, né? Miguel diz que o diabo está com raiva dele. Porque ele está no altar, porque ele continua a estar pregando. Não, Miguel. O diabo não está com raiva de você não, meu filho. Ele está satisfeito. Porque através da sua pele, do seu couro, como a gente fala aqui no Ceará, ele está passeando, ele está andando, ele está aprontando. Você está fazendo igual Salomão. Eu, particularmente, não acredito na cabala dos judeus, o livro místico deles. Vi só alguns documentos traduzidos. É uma coisa pessoal minha. Eu não acredito no Talmud dos judeus. Começou a ser escrito pelos 613 preceitos de Moisés. Eu não acredito. É uma coisa pessoal minha, mas eu não tenho nada contra quem acredita. Entendeu? E se no Talmud dos judeus diz que o Salomão trabalhou com 72 demônios, eu digo que o meu filhinho Miguel está trabalhando com 1 milhão de demônios. Entendeu? Então eu particularmente, eu não acredito que Satanás está com raiva de você, não. Ele está feliz. Ora aí você está montado no lombo dele, ora ele está montado no seu lombo, porque esse comportamento que você está agindo aí, e não é só você não. Eu sempre digo isso aqui, não é só você. Silas Malafaia tem história, você ainda está começando, é que você pode ser um futuro Silas mais caído ainda. Você dá para ser alguém de... Por exemplo, se a de Macedo tem uma medida, você tem 3 medidas, entendeu? O que a de Macedo conseguir, você pode conseguir mais. É só você deixar Satanás operar na sua vida, como você está fazendo. Você é um bom candidato a ser um Agenor Duque, a ser um Valdemiro Santiago. Pessoas que são estelionatários, que já foram presos, que já foram processados, que a justiça já apreendeu alguns bens, que sempre tem problema na justiça, mas que essas pessoas certamente apertam as mãos de maçons. É a única forma de ficarem livres, de ficarem agindo, fazendo maldade, é apertando a mão das sociedades secretas, porque foi assim que Martim Lutero não foi morto pela Santa Inquisição, porque foi apoiado por cavaleiros templários que guardavam ouro católico, os maçons da época. Então, se não fosse os maçons apoiarem, assim como os maçons apoiaram as igrejas, os templos eram maçônicos, metodista, presbiteriano, batista, e mesmo a Assembleia de Deus passou a funcionar no Brasil com apoio, cuidados e sustentos maçônicos. A história diz isso. Isso aí é história. Mas não estou entrando nesse viés aí. Eu estou dizendo que tem gente por trás de você. E eu estou dizendo que você futuramente será um grande, maravilhoso vampiro, um sanguessuga. A não ser que eu, o Pai, faça você se converter, que é a melhor coisa, ver a palavra de Jesus, a palavra do Messias, entregar o teu coração ao Criador, e aí você amando ao Criador não fará isso. E você amando ao próximo, você vai sair dessa quadrilha religiosa que tem por trás de você. E aí sim, ninguém vai ficar te criticando. Pode até ser que alguma pessoa incrédula, que não gosta da verdade, pode lhe perseguir, mas é difícil. Porque as pessoas vão ver que você é a igreja, é a noiva do Cordeiro, e a coisa vai ficar diferente. Então, meus queridos, eu digo que a forma que o Miguel está falando não é o tipo de um servo do Cordeiro. Parece mais com aprendiz de feiticeiro descobrindo as maravilhas do poder. Parece mais com Harry Potter da fé. E aí eu digo que nesse caminho que você trilha, de revelação solta de tudo, você sabe de tudo. Então você bota todos os outros pregadores no bolso. Porque os outros ainda vão usar a Bíblia. Você não precisa usar a Bíblia, você já é a boca de Deus aqui na terra. Aí eu garanto, se os outros cobram cachê para pregar, então você
Cada momento que você estiver aparecendo na mídia, você está pedindo dinheiro. Eu não sei onde é que você encontra tanta saúde emocional para fazer isso. Como você... Eu, pastor Frank Lima, estive pregando muito em São Paulo, em diversas cidades de São Paulo. Eu estive morando onde você nasceu, em Carapicuíba também. Morei lá há quase 3 anos. E preguei na igreja que você congrega, do pastor Massinho. Preguei lá. E também preguei na vigília do Ezequiel Pires, evento que eu acho que o pastor Massinho deve ter estado por lá. E preguei bastante no Rio de Janeiro. Preguei em Belém do Pará, lá na Igreja Mãe, que iniciou em 1911. Vi o museu lá com a estátua da Daniel Berg, com a Wingren. Estive pregando em Camboriú, preguei em 33 igrejas, entre Balneário e Camboriú. Igrejas que eu preguei agendados pelo pastor Reuel Bernardino, que era filho do pastor Bernardino, era vice-presidente na época. Eu estive lá em 2011. A primeira mensagem que eu preguei está aqui no canal. E eu digo que passei mais de 10 anos como itinerante, mais de 8 anos como líder de igreja aqui no Ceará, mas eu saí fora. Por quê? Porque se eu fizesse igual você e cobrasse, eles achavam bonito e pagavam. O sistema me abraçou igual você, eu entendo isso. O sistema não teve nada contra mim, fui eu que me impus contra o sistema. A forma que ele opera, que ele trabalha. Então, a maior oferta que eu recebi foi do pastor Josias, se me falha a memória, que era líder de um dos setores de Cubatão, Santos, e ele era tesoureiro da convenção. Eu disse a ele que eu estava com aluguel atrasado e tinha umas coisas para resolver aqui no Ceará, e numa ceia que eu preguei lá, ele botou R$ 350 em um envelope. Foi a maior oferta que eu recebi. Porque eu nunca cobrei. Sempre eu dizia que eu pedia que me desse uma oferta de amor. Mas, felizmente, eu digo felizmente que eu estou fora do sistema desde 2014. A maioria não me dava oferta. Eles faziam uma festa, chamava Adeildo Costa, chamava cantores, me chamava também, como aconteceu em Barueri e em alguns outros lugares. E no final dizia, o pastor cobrou 1.500, o outro cobrou 5.000, a cantora cobrou 1.500. Não me sobrou nada, meu irmão. Então, eu digo, irmão, se o irmão pudesse deixar o teu material e vir aqui no outro culto, no domingo, né, eu ia dar uma força pro irmão. Irmão, perante Deus, irmão, eu fiquei de mãos vazias. E aí dizia assim, o irmão venha daqui a 30 dias, irmão, que a gente faz uma oferta para você. E dessa forma, faltou o pão. Eu tinha de pedir emprestado a algum amigo, algum dinheiro para as próximas pregações, que eu vendesse alguns DVDs. Eu lembro que os primeiros DVDs que eu gravei, A Quem Pertencemos e o Que Nos Pertence, Preferia em Honra Uns aos Outros, 7 Juízos Divinos, Homens Humanos, Descobertas do Inferno, 7 Maravilhas do Mundo Bíblico, Mensagens que Devemos Pregar nos Últimos Dias, Amor, Juízo Final, Crente Águia. Isso foram os primeiros. Aí teve outra mensagem, era O Mover. Preguei muito sobre o mover. Tem até mensagem que posteriormente eu vou pôr aqui. Mas, vou te dizer, foi muito difícil. Cortaram muito a minha água, cortaram a luz. Por quê? Porque quando não é 8, é 80. Se você cobra, e se você compete com os que estão cobrando e cobra milhares de dinheiro, o povo paga. O povo gosta. O povo pede ao pastor que dê um jeito. Eles fazem bazares, campanha, eles juntam dinheiro, eles pedem empresários que banquem o luxo, a festa. E eles se reúnem com os prefeitos e eles pagam somas grandes de dinheiro para mercenários. E esse ambiente é um prato cheio para o nosso aprendiz de feiticeiro. Meus queridos, o que acontece é o seguinte, Ministério Libertos por Deus, é o pastor Flávio Amaral e a sua esposa Andréia. Eu vi um vídeo interessante ali, falando de alguns assuntos aqui, e aí eu quero mostrar aqui no canal, vou deixar o link do vídeo original, para você dar uma olhada aí, para você checar, e você ver o que as pessoas estão percebendo nesse garoto, né? Então, é isso aí, meus queridos, infelizmente, e digo mais, é só o começo. Esse menino vai fazer, está fazendo e acontecendo, está fazendo peripécias, o povo fica revoltado e ao mesmo tempo as pessoas estão seguindo, cooperando e deixando o menino milionário. E imagina, com poder nas mãos, o que ele não vai fazer. Se Edir Macedo, com poder nas mãos, construiu a réplica do templo abominável de Salomão, imagina só o que Miguel não vai fazer daqui a uns dias, né?
dessa forma aí. O cara usando as redes sociais, que hoje é um prato cheio. Aí divulga a revelação, eu sei o que é isso. Qualquer uma pessoa que pega a Bíblia e lê o texto e vai discorrer o texto, ele não vai competir jamais com alguém que chega no lugar já cuspindo língua estranha, já cheio do poder e já sendo revelado tudo. Não vai competir. E eu digo que 99,9% dessas pessoas que é cheio de visão e de profecia e de revelação são falsos profetas, são fajutos, não andam com a verdade, não foi o modelo do Messias, nem dos apóstolos, nem da patrística, não é o modelo dos fiéis. É simplesmente atores agindo no meio da igreja, que seria a igreja de Jesus. Vamos para frente. Veja esse vídeo. Olá, meus queridos, povo lindo de Deus. Eu, nos últimos dias, tenho sido muito bombardeado. Gente, o que esse menino tá fazendo é realmente uma coisa horrível. Ele já tem cara de pilantra tão cedo, coitado. Porque ele imita um pastor enganador e ele é um garoto treinado para enganar. E ele fica ali, né? Sarabe, arroba nossa hora. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Gente, tá vendo esse jovem aí? Desde criança já tá com um demônio chamado demônio mirim, espírito do engano. A minha alma tá chorando, a minha alma tá batida. Mas eu tô no altar, porque eu creio no Deus que cura. E quem critica na internet, quem põe um comentário falando mal, não sabe da nossa história. Quem critica você não sabe a trilha que você andou. Este post, ele está com mais de 500 mil curtidas, milhões de visualizações. Aí a raiva do diabo é que ele dizendo, como que ele está crescendo aqui? É porque quem tem a graça, é que quem tem o molho de Jeová, é que quem tem o taca-tique, taca-toque, praquitá, aonde ele chega, não é a macumbeira que pega ele, é ele que pega a macumbeira. Aonde ele chega, não é o diabo que pega ele, é ele que pega o diabo. Me responde se tu for homem. Homem não. Não, homem não. Crente, cristão de verdade, corajoso. Me responde se tu tem coragem de responder se isso aqui é de Deus. Me responde se isso daqui é de Deus. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi, sobre praque, terminância, ofá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. Ele viu na hora. E eu vi também na hora que o demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Ó, ela é de Osasco. Esse demônio não é de Alphaville. Não é do Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Não. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Lá de Osasco o demônio... Só me prepitasse, ó, que me afá. Eu ouvi esse demônio gritando. E ele falou assim, ela adora aqui e eu pego o menino lá. Semi-chacala-saio. E eu tô ouvindo esse homem de branco falando comigo um negócio. Olha. Que o diabo não vai tocar naquela criança, porque ela é do altar. E olha de quem tá do lado neste culto. Eu pego o menino lá. Só que eu vi na hora que esse homem de branco saiu daqui. Desceu dentro daquela casa. Susana Paula, que engravidou igual Maria. Olha lá, ó, já tá em pé, batendo palma, pulando já. Pomba gira. O Emanuel sempre foi promessa minha. Capeta puro. Canácia. Equiminou-se. O anjo do Senhor gritou pra mim aqui agora. O anjo que caiu do céu. O anjo que caiu do céu. Deus acabou de falar para ele, é rápido. Abre a boca pra adorar. Abre a boca pra
Te lembra alguma coisa dessa situação? Te lembra? Eu vou colocar para você ver tudinho. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi, sobre praque, terminância ofá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. De me prebitasse, ó, quebre a fá. Eu ouvi esse demônio gritando. E ele falou assim: ela tora aqui e eu pego o menino lá. E eu tô ouvindo esse homem de branco falando comigo um negócio. Que o diabo não vai tocar naquela criança. Porque ela é do altar. E ele tá gritando: ela tora aqui, eu pego o menino lá. Só que eu vi na hora que esse homem de branco saiu daqui. Desceu dentro daquela casa. Colocou a mão no menino que estava deitado numa cama. E ele está gritando assim: o Emanuel sempre foi promessa minha. O Emanuel sempre foi promessa minha. Sobrebassaio que minácia. Enquanto você adora aqui, minha filha, o anjo do Senhor gritou para mim aqui agora. O Senhor Jesus desceu, está guardando o Emanuel. Vai estar visitando um homem chamado Júnior também. Ai, 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 ai. Vai dar glória ou não vai? Deus acabou de falar para mim. Eu adoro Miguel. Eu quebro o caixão de Emanuel. Eu visito o Júnior. A igreja. E a igreja. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Abre a boca. O que você achou disso? Quer ver mais um? Vamos lá. Vê mais um. O problema que deixou Satanás com raiva é que ele não estava onde ele deveria estar. Só que mesmo ele não estando onde ele deveria estar, ele cresce, ele prospera, ele cai na graça, ele não se contamina. Aí a raiva do diabo é que ele dizendo: eu já tirei ele de lá, tudo que ele está crescendo aqui é porque quem tem a graça, é que quem tem o olho de Jeová, é que quem tem o taca-tique, taca-toque, praquitá, aonde ele É quem tem o taca-teca, tique-teca, taca-tuque, teca-tá. Viu? É só quem tem o teque-teque, tuque, taca. É só quem tem o tec, tuque, tac, 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 tuque, tec, tac, tac. Ah. Eu tenho medo não, meu irmão, de dizer não. Eu não tenho medo nenhum de estar pecando, blasfemando contra o Espírito Santo, porque a única coisa que esse rapazinho chama-se Miguel Oliveira, tem 14 anos, e colocou Vitória Souza, Suzana Paula, colocou quem mais? Cristina Maranhão, Regiane Maciel, quem mais? Que ele colocou no bolso, Leonardo Salles, Carnálida, no bolso ele colocou tec, tec, tuque, tac, tac, abad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 u, abad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 a, língua dos Flintstones. É, Lavachana da Lacraia. Eu ouvi isso na igreja. Não pensa que eu inventei isso de mim mesmo. Eu ouvi isso dentro de uma igreja em Minas Gerais. E Lavachana de lá. Tem outros, né? Tem alguns caricatos e palhaços igual Joma, Tirk, Terg, Torbe. Você aguenta, dona Meire, tanta palhaçada? Tu quer? Vai querer também? Não.
Tu vai querer, dona Meire? Satanás não está brincando em serviço. Quem está brincando é você. Quem está brincando em serviço é os T. É você que está brincando em serviço. Brincando de ser crente. Isso aqui não. Isso aqui é o próprio diabo. Tem mais um aqui. Aqui, ó. Já escuta esse mistério internacional na boca de outro santo profeta. Eu escutei mal, a profecia é exatamente igual. Tá aprendendo direitinho com os mais experientes, né? O problema é que todo mundo fica sabendo que isso é uma cópia barata e Deus não tem nada a ver com isso. E o pior, meu irmão, que não é uma cópia barata, não. É uma cópia cara, tá? É 5 mil a 10 mil para pregar em qualquer igreja. 4 mil, 3 mil, 6 mil. A metade adiantado. Hotel, onde é o hotel? Vai me buscar em Guarulhos, no maior aeroporto de São Paulo, ou no Viracopos, ou no de Brasília, que é chiquetésimo, avião, passagem ida e vinda, viu, comes e bebes, jantar depois do culto, vivem igual a estrelas de cinema. E olha que tem umas muito mais caro, tem umas muito mais caras do que isso aí só é um aprendiz de feiticeiro, aprendiz de charlatão, aprendiz de filhos do diabo. Por que eu digo que são aprendiz de filhos do diabo? Porque mentem virado no demônio para chamar a atenção das pessoas. Criminosos. Nesse mesmo culto ele vai até um cara e diz: eu sou o dono do banco. Eu sei até quanto tem na sua conta. Terra. Esse faz jeito na igreja. Se fia. Você olha os vídeos da Susana Paula. Se fia. Andarei com quem andarás comigo. Com quem andarás comigo, eu andarei contigo. E vai chover no Ceará. E vai cair pedra na Bahia. Bando de charlatões sem vergonhas, mau caráter, mentirosos, mas a mão de Deus ainda na terra. A mão de Deus ainda na terra será cobrado de vocês. Mas a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão, se possível, até os meus ungidos. Eu estive visitando a página no Instagram desse Miguel Oliveira. Os comentários são todos desativados. Só tem coraçãozinho, milhares de visualização. 1 milhão. 1 milhão. Eu vou repetir o que eu disse ontem e o que minha mulher disse hoje na live. Chama para pregar sem oferta. Não paga, não dê nem R$1. Mande ele ir só com a passagem. Nós vamos comprar a passagem para você pregar sem nenhuma oferta missionária, nem cachê. Não, vai vir de ônibus e vai dormir no colchão no chão. Que eu duvido, amigo, se ele vai. Eu duvido é o dó, igual diz a minha mãe. Eu duvido Deodó. Isso aqui é a pior patifaria que eu já vi na minha vida. Eu acabei de ver o homem de branco. Incrível como esse povo vê o homem de branco. Como eles veem a conexão com eles. Com tanto... eu nunca vi... Fala muito mais com ele, com Vitória Souza, com Leonardo Salles, do que com Moisés. Fala o quê? Eu nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Gente, o que esse menino tá fazendo é realmente uma coisa horrível. Horrível? De pilantra tão cedo, cuidado. Porque ele imita um pastor enganador e ele é um garoto treinado para enganar. E ele fica ali, né? Sarabia, rouba a nossa hora. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30,
40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Gente, tá vendo esse jovem aí? E com 14 anos o que ele deveria fazer? Tá estudando, aprendendo. Nada impede dele pregar, não. Nada impede dele receber oportunidade na igreja de orar, de buscar, de fazer parte da mocidade, do grupo de jovens. 14 anos é uma idade onde há masturbação, a pornografia, a puberdade, as vontades, os desejos gritam, né? Aí, se não for um futuro JA, é um futuro Leonardo Salles, é um futuro Bispo Bruno Leonardo. O futuro dele é esse aqui. É um futuro, é mais um. É mais o futuro desse rapaz, é desses aí. Esses grandes homens de Deus. Deus com D minúsculo. Se até Jesus foi preparado para o ministério dele que durou 3 anos. Os discípulos, vem, te farei pescador de homens. Samuel, entregado quando criança, exercido o seu ministério adulto. Daniel, criança no templo para adorar a Deus. Grandes visões e unção de Deus. José, ungido, túnica do pai, cadeia, processo, acusações, inflamações, humilhações para se tornar governador, líder. Mas não, hoje 12, 13, 14 anos são pregadores, a nova moda, igrejas mirim. Parabéns, Vitória Souza, parabéns, vocês estão exercendo muito bem o papel de Satanás na terra, de enganar as pessoas. Desde criança já tá com um demônio chamado demônio mirim, espírito do engano. A minha alma tá chorando, a minha alma tá batendo. Tá nada. Mas eu tô no altar, porque eu creio no Deus que cura. E quem critica... E o seu lugar não é no altar, o seu lugar é no banco, ou aprendendo, ouvindo, para você ensinar. Mas agora algo manda muito mais em vocês. O seu Deus é o diabo e você está com demônios. Apostasia, heresia, engano, tudo que Satanás, Mamon e Baal sempre fez nessa terra. Quem põe um comentário falando mal não sabe da nossa história. Quem critica você não sabe a trilha que você andou. Mas qual é a trilha que você andou? Qual a história que você tem, Miguel? Se você só tem 14 anos. Que trilha, que história tu tem? Quem conhece a tua história? Qual história? Se tu não tem um testemunho de vida, eu duvido, é odó. Se tu já leu a Bíblia todinha várias vezes, ou alguma vez na vida. Mas é o que eu digo para vocês. Chamem ele e digam que não tem oferta nenhuma para ele, para ver se ele vai. Eu tô assustado. Vocês estão assustados, não? Vocês não estão assustados? É a pergunta que eu queria fazer no começo do vídeo. Fala se você é crente de verdade. Você não está assustado com isso daqui, não? Ele está com mais de 500 mil curtidas, milhões de visualizações. Aí a raiva do diabo é que ele dizendo, como que ele está crescendo aqui? É porque quem tem a graça, é que quem tem o molho de Jeová, é que quem tem o tacatique, taca-toque, praquitá, aonde ele chega, não é uma companhia que pega ele. Hoje você não precisa mais se arrepender, você não precisa mais viver santidade, você não precisa mais ser um novo homem, você não precisa nascer de novo, você não precisa renunciar à carne, você não precisa de tempo para ser preparado, você não precisa passar pelo deserto, você não precisa passar por prova, vale, tribulação, você não precisa, a única coisa que você precisa é ter o tic-tac, tec-tuc, tuc-tac, tec-toc, tac, teca, tuc, queminou-se. Você teve isso, você já é de Deus. Vá para o diabo, vá para o inferno, Satanás. Eu te repreendo na minha vida, no nosso ministério, na nossa casa, em nome de Jesus. Eu nunca quero te conhecer, filho do diabo.
E o problema que deixou Satanás com raiva é que ele não estava onde ele deveria estar. Só que mesmo ele não estando onde ele deveria estar, ele cresce, ele prospera, ele cai na graça, ele não se contamina. Aí a raiva do diabo é que ele dizendo, eu já tirei ele de lá. Como que ele está crescendo aqui? É porque quem tem a graça, é que quem tem o molho de Jeová, é que quem tem o taca-tique, taca-toque, praquitá, aonde ele chega, não é a macumbeira que pega ele, é ele que pega a macumbeira. Aonde ele chega, não é o diabo que pega ele, é ele que pega o diabo.